Opa, não liguei o microfone. Olá, muito boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando aí, né? Apesar de todo mundo já ter voltado para as atividades, a gente sabe que ainda não é um momento muito seguro, né? Então, vamos se cuidar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é João Batista, sou gerente do Educativo do Museu de Arte Sacra, na correria aqui para conseguir fazer a live acontecer, um monte de problema técnico, né? E hoje a gente tem aí um cine debate, vamos mostrar um curta bem bacana, bem interessante, de um projeto chamado Imagem da Terra. Esse projeto filmou várias, que é da Kátia Luiza Brandão Cal. Desculpa, gente, eu caí. Foi mal. Acontece. Problemas técnicos. Espero que vocês estejam aí, não tenham fugido da gente. Bom, como eu estava falando, meu nome é João Batista, estou aqui para mais uma live do Museu de Arte Sacra, hoje um cine debate, né? A gente vai passar um curta aí de um projeto muito interessante, que tem no YouTube vários vídeos, chamado Imagem da Terra, e teve um vídeo desses que me chamou a atenção para um tema, e aí para explorar esse tema, convidei duas pessoas muito especiais, daqui a pouco eu falo deles para vocês, tá? A comunidade São Gonçalo é um dos polos mais representativos aí da cultura mato-grossense, né, com sua paisagem bucólica até hoje, seus habitantes festivos, e é famosa pelas belas cerâmicas, né, pela viola de coxo, pelo rasqueado siriri cururu, e esse vídeo é antigo, então ele está dentro de um outro contexto que não é o da atualidade, e a gente vai atualizar ele aí falando com um morador que era criança quando esse vídeo foi produzido lá e que hoje está dentro do movimento cultural. Vocês que acompanham aí as chamadas pelas redes sociais já sabem de que eu estou falando, tá? Também a gente vai conversar com uma pesquisadora, uma professora bastante importante e interessante aí para discutir cultura popular. É isso. Bom filme, bom curta, tem 16 minutos. Daqui a pouco a gente volta, os três aí, para conversar um pouco sobre o assunto, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ver como é que faz aqui. Hoje eu estou operando, estou fazendo tudo super complicado, mexer com isso. Não está sendo fácil. Eita, não sei onde está aqui. Espera lá. Agora sim. Agora vai, agora vai. Eita, onde está aqui? Espera lá. Agora sim. Agora vai, agora vai. Onde está aqui? Espera lá.
Lourdes já achou ainda. São Gonçalo faz parte da minha vida. E para nós representa muitas coisas, muito bom, né? Que eu nasci e criei aqui e o meu pessoal tudo também. Se nós quisermos saber a história de Cuiabá, a gente pode pegar um ônibus chamado Cuiabá via São Gonçalo. Porque a própria comunidade tem sua história, ela sabe moldar a argila, ela sabe tocar a viola, fazer a viola, recitar versos, dançar. Hoje nós ceramistas daqui de São Gonçalo vivemos igualzinho um peixe fora da água. Não temos apoio. O povo vem aqui, é pesquisa e mais pesquisa que fazem com a gente. Tem gente aqui que chega aqui, não leva uma peça, nem de 50 centavos. Só quer explorar. Não trazem nada para a comunidade, não trazem nada para os ceramistas, né? Os ceramistas estão deixando de ser ceramista, de ser um artista, para ser empregada doméstica, que a gente não está vendendo nada, né? E a sobrevivência nossa aqui é isso aqui. E a cerâmica e a pesca. Na enchente de 74, se não fosse Aline Figueiredo e professora Terezinha de Arruda, foi o que deu mais apoio, porque nós estávamos com nossas peças dentro do forno, água chegando, não tinha saída. Como que nós ia viver lá fora, sair da nossa casa com a cheia, sem ter apoio? E elas foram as primeiras pessoas que tiveram dó das ceramistas, é que começaram a levar as peças, saindo de canoa aqui com o riozão cheio, levando. Quando a gente precisa, ninguém acolhe. Mas quando precisam da gente, sabe vir até aqui, a essa comunidade simples, humildes, né? E vem pedir, principalmente esses políticos, só querem ganhar a eleição, né? São Gonçalo é enxergado com bons olhos nessa época. Chega aqui, só pode botar dentro do altar do santo. Promete tanta coisa, porque aqui, quer queira, quer não queira, São Gonçalo é o berço da cultura de Mato Grosso. Aí já fui pescador, fui lavrador, aí fui marinheiro. Aí na época fomos indenizados, né? Aí a mulher já fazia cerâmica, fica em casa, lutando por aqui mesmo. E daí foi pegando o barco e foi fazendo, né? Por a vaga, né? E daí que eu afirmei mais mesmo, né? Só nisso, né? E aí entre família, só com isso aí. E daí foi pegando o barco e foi fazendo, né? Por a vaga, né? A comunidade é uma comunidade muito festeira, que exatamente a festa é que faz toda a união, né, com uma tribo. Né? Quanto mais festa ela reunir, mais ela vai tocar, cantar o siriri, mais ela vai exercer a sua importância. Nós temos o centro comunitário, ele já está restaurado de acordo com os anseios, o que a comunidade pediu, uma grande cozinha para se fazer, os bolos, as festas, né? A comunidade faz, além da festa do Santo Padroeiro, que é 10 de janeiro, faz a festa do Dia do Artesão, que é o mesmo dia do Índio, faz a festa do Dia das Mães, Dia dos Pais, São João, São Pedro, Santo Antônio, São Ludito. Faz a festa do Dia do Artesão, que é o mesmo dia do Índio, faz a festa do Dia das Mães, Dia dos Pais, São João, São Pedro, Santo Antônio, São Ludito.
Todo esse povo que tem esses grupos de dança são quem? São os pescadores, são os ceramistas, os fazedores de canoa, os tocadores, são todos os mesmos personagens. Isso que é bonito. Cada hora eles estão desempenhando um papel. Uma hora eles estão na pesca, uma hora eles estão no barro, uma hora eles estão plantando. Quer dizer, isso é um acervo muito rico. Os tocadores são todos os mesmos personagens. Isso que é bonito. Cada hora eles estão desempenhando um papel. Uma hora eles estão na pesca, uma hora eles estão no barro, uma hora eles estão um acervo muito rico. Quando o boy for na Bahia, quando o boy for na Bahia, ai, me traga um São Gonçalinho. Me traga um São Gonçalinho. São Gonçalo bem no meio, ai, morena mais formosa. São Gonçalo escolheu, ai, menina vitoriana, menina vitoriana. Viva São Gonçalo! Viva! Com alegria, nós estamos reunidos aqui para celebrar a festa de São Gonçalo. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada do mundo separe o casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. E ninguém prefira do lado.
Desculpa, caiu aqui. É a primeira vez que eu transmito e apresento ao mesmo tempo, mas a gente viu que não dá muito certo, né? Vou deixar o link aí depois, para quem tá vendo agora depois, né? Quem entrar na live aí depois para ver, estará gravada. E ficou sem áudio completamente? É porque o áudio é meio assim mesmo. Eu não sei, ficou completamente sem áudio? Bom, vou deixar o link lá, tá? Para vocês olharem, tá? Bom, a gente trouxe aqui, esse é um vídeo interessante, é um vídeo antigo, né? E aí tem algumas provocações. Acho que a comunidade de São Gonçalo Beira-Rio, Siriri Cururu, ainda estava numa fase em que, como disse muito bem a Aline Figueiredo, não estava sendo reconhecidos ainda como cultura da cidade, cultura cuiabana, né? Cultura de uma raiz, né? Desculpa, de uma raiz cuiabana e tal. E acho que muita coisa se passou, né? E aí, para falar um pouco dessas transformações, a gente trouxe aqui o Avner Augusto da Silva, Sabino, que é acadêmico de Educação Física da UFMT, bolsista e professor no projeto de extensão universitária Bataru, Identidade e Cultura Popular, estudos dirigidos à cultura popular de Mato Grosso. Além disso, é integrante do grupo de estudo pesquisa Corpo, Educação e Cultura, do Coeduc UFMT. É diretor artístico, produtor cultural, coreógrafo e dançarino do grupo folclórico Flor Ribeirinha, que quem comanda aí, Dona Domingas, que apareceu logo no começo falando, que é a avó dele também, inclusive. E ele é atualmente conselheiro municipal de cultura, que representa a cultura popular. Vamos aqui botar ele dentro. Seja bem-vindo, Avner. Tudo bem? Olá, João. Muito obrigado. Boa noite. Legal, que bom que você aceitou. Pelo convite, né? Agradecer você, ao Museu de Arte Sacra, né? Secretaria de Cultura, pela oportunidade. Legal. Outra pessoa que eu convidei aqui, peço desculpas de antemão pelas quedas, mas não está fora do meu controle, problemas técnicos da tecnologia aqui. Isso pode acontecer durante a live, aí esperem 5 minutinhos que eu volto. A professora Patrícia Osório, que é antropóloga, é professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social e do programa de pós-graduação em Estudos e Cultura Contemporânea da UFMT. É líder do grupo de pesquisa Caleidoscópio, Estudos de Cultura Popular, e é diretora da Associação Brasileira de Antropologia e membro do Comitê Patrimônio e Museus da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia. Atualmente ocupa a função de pró-reitora de pesquisa da UFMT. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. Estou muito feliz com a presença de vocês dois aqui. Obrigada, João. Obrigada mesmo. Obrigada ao Museu de Arte Sacra. Boa noite para todos. Avner, é um prazer te rever. Igualmente, professora. Estou honradíssimo. Muita história. Para quem não sabe, o Avner foi acadêmico de Ciências Sociais, fez parte do grupo Caleidoscópio por um tempo. Olha, foi a primeira pessoa que me abraçou dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, professora Patrícia. Eu até falei assim, meu Deus, eu estou emocionado com esse momento de estar ao lado dela, né, por tudo que ela representa, né, por tudo que ela desenvolve enquanto pesquisa, enquanto estudo, que valoriza muito, né, o nosso trabalho diante da cultura popular também. A emoção toda minha, Avner. Admiro muito o seu trabalho, enfim, é fantástico o que vocês fazem aí no Flor. Obrigado, professor. Avner, eu queria que você contasse um pouco a história desse vídeo. Eu não consegui achar de que ano ele foi feito, não tinha nos créditos. Olha, eu, assim, também não tenho, assim, uma certeza do ano, né, mas como eu estou lá presente, né, aquele menininho que está balançando na rede sou eu, ali eu acredito que eu tinha uns 8 anos, né, hoje eu estou com 29, então tem mais de 20 anos, né, em torno de 20 anos esse vídeo. Tem 2 cenas que eu estou ali, 3 cenas, na verdade. Eu tô balançando na rede, uma rede de pesca, né? Feita inclusive pelo
seu dito, né, mais conhecido como bacurau aqui na comunidade. Aqui era muito comum ter essas redes entre as árvores, entre as mangueiras, né? E também estou ali fazendo um presépio. Eu estava passando uma conchinha no presépio dando acabamento, né? E é algo que minha avó sempre produziu enquanto artesanato em cerâmica. E desde criança eu também produzia, né, os meus brinquedos através da argila, através do barro. Então, aqui, para todos nós, crianças, era muito comum a gente fazer os nossos brinquedos, né? Carrinhos, boizinhos, os nossos personagens imaginários, né? Tudo através do barro, né? Através da cerâmica. E assim, não tinha legenda. Ah, desculpa, não tinha legenda. Seu Clínio aparece ali, não aparece? Aparece. Sim, ele que está falando, aí aparece o... Sim. Anotei o nome de vários mestres já falecidos que aparecem ali, né? Bom, assim, esse documentário, sem sombra de dúvidas, é um dos documentários mais lindos da história de São Gonçalo Beira-Rio. É um registro que nós olhamos, assim, todos nós que assistimos aqui, olhamos com muita saudade, com muito carinho, e, de certa forma, no contexto atual, se não, eu acho que juntamente com o documentário O Bairro Perdido de São Gonçalo, produzido pelo Marcelo Camura, são um dos dois principais registros, né, da memória dos mestres da comunidade. Eu falo da memória, né, desses mestres, né, que para nós, da nossa geração hoje, são símbolos de resistência, porque nós temos ali Dona Joana, Seu Clínio, né, Dona Joana ceramista, Seu Clínio, Dona Dair, ceramista e também uma das pessoas que sempre defendeu a bandeira da festa de São Gonçalo, Dona Lourdes, da festa de São Gonçalo, José de Paula, né, um grande figurinista também envolvido com a cultura popular, Dona Biloca, ceramista, Vô Ivo, músico, cururueiro, compositor do Flor Ribeirinha, também um dos líderes do Grupo Nova Esperança, que foi um dos primeiros grupos do estado de Mato Grosso, aqui na nossa comunidade, Seu Fernando, cururueiro, Tio Candi, um dos fundadores do Flor Ribeirinha, Seu Bugre, artesão da viola de coxo, e Dona Silvia, né, mestres já falecidos, e pessoas assim que eu tive a grande oportunidade, né, a honra de conhecê-los, de ter aqui na minha memória, né, a representação desses mestres da cultura popular aqui de São Gonçalo Beira-Rio. Então, maravilha. O vídeo mostra uma questão... me emociona. Imagino. Trouxe você de propósito aqui para ver se a gente emociona as pessoas, né? Fazer eles chorar aqui um pouco. O vídeo dá um pouco a sensação... O vídeo dá um pouco a sensação de que a comunidade estava isolada nesse momento, e é como se ela não existisse no cenário cultural cuiabano, como se fosse uma coisa... Nesse período ainda havia esse preconceito, essa noção, né, de que o sotaque é feio, de que aquilo que se produz à beira-rio, havia esse estigma ainda sobre esses patrimônios materiais cuiabanos? Então, João, a professora com certeza vai complementar, trazendo alguns aspectos da antropologia nesse processo, mas este momento, né, pelas minhas memórias, era um momento muito forte do preconceito, né, e da discriminação referente à identidade cuiabana, né, essa identidade construída através de uma ancestralidade indígena, né, posteriormente com as influências europeias e africanas, né, com o processo de colonização. Lembrando, né, que os nossos povos originários já estavam muito aqui desses 300 anos, né, de certa forma, registrados da nossa capital. Então, eu lembro, né, pelas minhas vivências, que era um momento muito difícil, onde nós íamos para a escola e sofríamos bullying, né, por ser ribeirinhos, por comer peixe, por dançar siriri, né, por ser filho, neto de cururueiros, né, era uma cultura que não era valorizada nos espaços de conhecimento, enfim, vários espaços, né. Então, por isso que a gente fala, né, esses mestres como símbolo de resistência, porque antes de nós, imagine como que não era. Ainda pior, né, todo esse processo. E hoje, né, fazendo já uma comparação rápida,
E eu já fui entender muito desse processo, né? Talvez não, acredito que seja pela própria construção do conceito de cultura. Até então, o que era o que era considerado cultura? Era cultura popular, né? Vindo de outros estudos, né? De outras pesquisas, eu pude perceber que o que era tido como cultura é o que era modelo da sociedade europeia, né? O que nós vamos chamar do que era alta cultura, das influências do erudito, né? Então, a cultura do povo, né? A cultura de raiz, que está nas comunidades, que está nessas comunidades tradicionais, não era considerada. O nosso modo de viver, né? Seja pelo linguajar cuiabano, seja pelas manifestações culturais expressas na dança, no artesanato, né? Tá Enfim, dando uma tudo. travada, acho que no seu microfone, ou é impressão minha? Ou sou eu que estou travando aqui? Não sei. Professora, está me ouvindo? Está cravando Tá também? Tô dando uma vendo. cortada. Ah, então deve ser, gente. Desculpa. Imagina. Pode Então, enfim, continuar. todas essas influências culturais, tudo aquilo que a gente desenvolve enquanto manifestação cultural, não era enxergado dessa forma, né? E por Mato Grosso, né, por Cuiabá, também ter a influência cultural dos imigrantes, talvez aquilo também era muito representativo para essas pessoas. Então, aquela questão, o santo de casa não faz milagre, né? Então, tinha toda essa questão cultural envolvida também, né? Da cultura do outro ser melhor do que aquilo que estava aqui, né? Uma visão um pouco etnocêntrica, né? Vamos dizer assim. Mas, então, são vários fatores que para nós ainda é, mas hoje bem menos, um processo muito difícil, né, de reconhecimento dessa identidade cultural. Eu acho que o João caiu. Eu ia comentar isso. Estamos aqui. Mas vamos continuar, né, Abner? Oi? Vamos continuar. Vamos continuar. Desculpa, eu falei que eu cairia. De novo. Levantou. Professora Patrícia, a provocação do começo ainda vale, não para aquela comunidade que eu acho que passou por um processo de transformação, mas uma vez eu fazia parte de um projeto social, projeto de pesquisa também, que era Conexões e Saberes, e a gente ia fazer aqui perto da comunidade da UFMT, que era o Renascer, nós íamos fazer pesquisa e tal. E a acusação me provocou bastante, porque era uma acusação que eu ouvia. Toda vez que eu batia a porta de alguém da periferia, a pessoa falava assim, de novo vocês vão vir aqui perguntar coisas, perguntar, e sumir com essas respostas, sumir. A gente não sabe nem por que vocês estão perguntando, né? Uhum. Então, eu vou te responder, João, mas antes eu vou pedir licença para comentar um pouco o que o Abner trouxe, que eu acho que é super importante, assim, da gente pensar o quanto que o Siriri e o Cururu, eles falam muito sobre as configurações identitárias de Mato Grosso, e principalmente as configurações mais oficialescas, digamos assim, né? Então, assim, é muito interessante se a gente pega alguns recortes de jornais antigos, onde a gente vê como que a imagem do Cururu e o Siriri está ligado a imagens depreciativas, né? E quando a gente vai para relatos de viajantes, principalmente do século XIX, né? Tem um viajante chamado Max Schmidt, e alguns relatos dele do Siriri e do Cururu é bem isso, assim, ele liga o Siriri e o Cururu ao povo de pele escura, isso é o relato dele, as palavras dele, né? E quando ele vai falar das formas estéticas do Cururu e do Siriri, ele sempre associa isso a formas vazias, justificando que é em função do modo de vida do povo, né? Um modo, digamos assim, deteriorado, enfim, ou simples demais. Então, isso, em Mato Grosso, essa valorização, essa visibilidade do Cururu e Siriri enquanto expressões que falam, né, de um lugar ou de um povo, é muito recente. Isso só acontece na segunda metade dos anos 90, porque antes qual era a manifestação? Era o rasqueado, né? O Siriri e o Cururu ainda estavam aí num caminho de construção. E aí a gente tem toda uma questão que eu acho que também contribuiu muito para essa visibilidade, né? Acho que o primeiro, um título municipal, que às vezes ele não traz muito
digamos assim, de melhoria para a comunidade, mas eles são representativos, né? Que foi o título de São Gonçalo enquanto uma área prioritária para a produção da cerâmica artesanal, né? Isso foi um tombamento municipal, que eu acho que deve ter acontecido justamente aí quase que no período desse vídeo, se eu não estou enganada. E mais recente, em 2004, que foi um título que ele é nacional, ele já foge da esfera do municipal, né? Que foi o registro do modo de fazer a viola de coxo, que não se refere apenas a São Gonçalo, se refere a Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Mas que no bojo desse título veio a proteção também enquanto patrimônio imaterial do Brasil, todo o complexo coreográfico, poético, musical que envolve o cururu e o siriri, né? Então, assim, eu acho que essa visibilidade dessas duas expressões, que a gente enquadra às vezes no âmbito do folclore ou do fogueto popular, elas são muito recentes aqui, né? Então, por isso que eu sempre enfatizo o quanto que eu considero muito importante o trabalho que o Flor Ribeirinha faz lá em São Gonçalo, né? Porque é essa exposição, é essa visibilidade que, de alguma forma, vai desconstruindo essas imagens depreciativas em torno dessas duas expressões. Agora, em relação à pesquisa, né? A dona Domingas comenta isso no vídeo, né? E eu acho que, assim, primeiro a gente está num outro momento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que os pesquisadores, eles têm que estar muito atentos a isso. Mesmo a gente estando em outro momento, e depois também queria ouvir o Abner um pouco sobre isso, né? Como é que está essa relação aí de São Gonçalo com os pesquisadores que procuram, né? Mas eu acho que tem que ter uma atenção muito grande dos pesquisadores. Então, assim, especificamente da área onde eu atuo, que é a antropologia. A antropologia, ela tem um código de ética, onde um dos pontos do código de ética é a relação do pesquisador com a população estudada, né? E aí tem alguns deveres dos antropólogos que são direitos da comunidade. Então, um desses direitos é um pouco isso que você estava falando, João. É informar a comunidade da pesquisa que está sendo realizada, informar na linguagem da comunidade, porque às vezes você chega lá com um xalalá que não faz sentido nenhum, né? Então, o pesquisador também tem que ser sensível no sentido de esclarecer objetivamente qual o propósito daquela pesquisa. Então, esse é um direito. O outro direito da comunidade é recusar. É isso, não quero falar. E o pesquisador tem que aceitar isso, né? O terceiro direito é essa questão de resguardar a intimidade das pessoas, porque tem alguns assuntos que podem ser confidenciais, então o pesquisador também tem que estar atento a isso, né? E o outro assunto, o outro dever do pesquisador é esse: o resultado tem que voltar para a comunidade. Que seja um livro, que seja um artigo, que seja uma ajuda nesse momento, por exemplo, de preencher para um edital, para um projeto, né? Que são linguagens que muitas vezes os pesquisadores dominam, né? E que às vezes o grupo ainda não está muito inteirado disso. Mas uma assessoria, um encontro, né? Ou uma semana trabalhando com o grupo já ajuda, fazer um ofício para a prefeitura. Então, são canais de negociação que o pesquisador tem que fazer junto à comunidade. Quando a dona Domingas fala um pouco desse retorno, né? A contrapartida é essa, né? O que esse pesquisador poderia contribuir com a comunidade. E é interessante que ela larga isso não só para a pesquisa, mas também para as esferas administrativas e políticas, né, de Cuiabá, né, que procuram muito esses grupos e, às vezes, o retorno também não corresponde à expectativa do grupo. Então, assim, o dever do pesquisador, voltando para a pesquisa, é justamente deixar clara essa relação. Qual é a expectativa do pesquisador na sua pesquisa e qual é a expectativa dessa comunidade em relação à pesquisa desse sujeito que está adentrando na casa das pessoas, né? Posso comentar? Professora, assim, a sua leitura é perfeita, né? E ela se encontra com os pensamentos dessas pessoas, como minha avó. A questão não é a procura da pesquisa em si, porque as pessoas aqui, elas têm o prazer de participar, de conversar com as pessoas. A comunidade é hospitaleira. Ela expressa essa identidade mesmo do cuiabano, que é acolhedor. Vem tomar um café, entra aqui no meu quintal,
bater um papo. Isso é natural das pessoas aqui. E a questão é essa: qual é o resultado, né? Quando realiza uma pesquisa? Como vêm esses livros, o que está sendo produzido? Então, essa falta de retorno foi expressa pela fala da minha avó nesse documentário. Eu tive essa oportunidade de perguntar para ela o porquê disso, né? E ela me disse: meu filho, meu neto, é porque nós não temos esse retorno, né? Por mais que às vezes a gente tenha dificuldade de ler alguma coisa, de entender uma linguagem diferente, mas a gente gostaria de ver aquilo que está sendo produzido, né? Até então, algo que pode ser passado para as outras gerações, né? Seja um artigo, seja, né, como a senhora falou, um livro, um documentário como esse que nós acabamos de ver. Esse documentário chegou para a comunidade. Então, quando as pessoas assistem, elas choram, se emocionam. Esses links do YouTube, o acesso, as pessoas da comunidade já assistiram esse documentário e elas não cansam de assistir, porque elas estão vendo ali a família, né, seus mestres. Então, isso é importante para a comunidade. Não é o problema não é o pesquisador chegar aqui, né, e fazer essa experiência, né, fazer a leitura dessa cultura e traduzi-la ela dentro do seu tema de pesquisa. Mas a questão é esse retorno, seja qual for, né, o tema. Então, isso é muito interessante. E uma coisa que a senhora falou, assim, que eu até aplaudi aqui, e eu estou sentindo isso na pele hoje, né, que vai aí, fazemos um parâmetro com a questão da Lei Aldir Blanc. Então, agora eu estou no Conselho Municipal de Cultura, mas não por acaso, né? Eu me coloquei à disposição do segmento, por exemplo, porque eu enxergo que existem algumas oportunidades, mas às vezes o conselheiro, as pessoas que têm essas informações, que têm o acesso, né, mais próximo a isso, não aproximam dessas pessoas que estão nas comunidades, ou nos grupos, ou coletivos, né? Ou seja, um simples edital municipal, um simples edital estadual, e as pessoas não sabem como participar. Então, por exemplo, eu estou em constante conversa com os diretores de blocos carnavaleiros, com as ceramistas da comunidade, com os grupos de Siriri e Cururu, né, orientando o cadastramento dos dois incisos, né, inciso 1 e inciso 2 da lei, que são as pessoas físicas e os espaços culturais. Mas o que acontece? As pessoas têm dificuldade em, né, se escrever, colocar isso, né, em palavras, em texto, para justificar aquilo que elas produzem sempre. Né? Então, assim, eu dentro da minha musculatura, eu estou tentando ajudar as pessoas nisso. Né? Como eu falei, estou com uma ceramista até aqui, só parei por causa da live, porque elas têm essa dificuldade. E aí pode entrar, por exemplo, né, os grupos de pesquisa, né, as pessoas, para poder auxiliar essas pessoas nisso. Né? Outra situação são os próprios projetos, né, que aí vai entrar no inciso 3 da lei. Né? Nós temos aí os prêmios para mestres, temos aí os editais de fomento, e essas pessoas têm produzido todo esse material, né, estão constantemente no artesanato em cerâmica, ensaios abertos, no repasse desses saberes, né, mas não sabem como colocar isso e participar dos editais que podem potencializar esse trabalho que elas, né, já fazem com tanto esforço, com tanto carinho dentro das suas comunidades. Então, essa parceria, né, ela pode ser recíproca, no sentido, né, parceria, reciprocidade já fala como uma palavra, né, um pleonasmo, mas no que eu quero dizer é que hoje a comunidade precisa desses estudiosos, né, desses pesquisadores, para que tenha, de repente, acesso a esse recurso. Então, é perfeita a leitura que a senhora faz, e que hoje a gente sente isso na pele. Só uma questão, você está me ouvindo? Está cortando? Estou te ouvindo. Assim, a gente está falando da academia na comunidade, mas você agora, assim, você está instrumentalizado também porque a academia, você chegou à academia, né? Tem um pouco disso também. Sim. A gente teve um processo importante político, que eu acho que foi o projeto dos pontos de cultura, né? Que tirou a burocracia, principalmente para beneficiar quilombolas, né? Regiões mais afastadas, de pessoas que não conseguiam fazer esse processo de ler edital, de entender burocracia.
e, ao mesmo tempo, uma galera que saiu desses lugares para ir para a universidade, né, e aprenderam, e voltaram para suas comunidades. Caiu de novo, João. Que saiu desses lugares para ir para a universidade. Voltando. Indo agora? Oi. Oi. Hoje está complicado, é cachorro latindo, é internet. Desculpa, gente. Acontece. Live é complicado. Eu estava falando um pouco sobre esse movimento de uma outra aproximação da universidade, que não é essa aproximação... Oi, estão me ouvindo? Que não é essa aproximação do pesquisador, que tem a ver com a universidade estar acessível à comunidade de várias formas, né? E parece que isso é importante também, parece que foi importante para várias comunidades, como a comunidade de São Gonçalo, né? Então, João, sim, com certeza. Em todo ambiente de ensino e aprendizagem, né, a escola, eu sempre tive, claro, isso foi algo que eu herdei da minha família, dos mestres aqui, essa questão de se sentir parte e de valorizar as minhas raízes, apesar das dificuldades, né? Então, aonde eu ia estudando, eu ia formando um grupo de Siriri, por exemplo, né? Seja no ensino fundamental, quando eu fui para o Cefet, tive essa oportunidade de trabalhar o Siriri com os meus colegas do curso de guia de turismo, e depois isso tomou uma dimensão onde outros cursos também tiveram essa vivência. Quando eu entrei na UFMT, de cara eu me senti abraçado, por exemplo, pela professora Patrícia, e ela nem era minha professora ainda, né, do curso de Ciências Sociais. Nem tive aula, assim, na grade do curso com a professora. Mas no momento em que eu me apresentei, né, onde o nosso trote dos alunos de Ciências Sociais se apresentar em público ali para os veteranos, logo ela já veio conversando comigo, e aí já foi aquele momento eu me apaixonei pela antropologia, me senti acolhido dentro da universidade, né? Mesmo que depois eu não segui os trilhos aí das ciências sociais, né? Hoje eu estou na educação física por outras experiências que eu tive em outras universidades brasileiras, né? Mas, trazendo um pouco para a minha realidade na educação física, não foi fácil também, né? Eu ter esse reconhecimento da comunidade dentro da universidade. Eu tive que ir buscando professores que valorizavam essa identidade. Hoje eu tenho a professora Beleni Grando, né, que é a coordenadora do Coeduc, mas até eu conhecer a professora Beleni foi um processo bem complicado e que eu me senti assim... foi uma luta, né, enquanto aluno, ter esse contato com outros professores e que falasse, não, isso é importante para o conhecimento acadêmico, né? E eu me via nesse percurso assim um pouco desmotivado, até, vou ser bem sincero, né? E aí quando vem, claro, e diante dessa dificuldade vinham outros fatores também, né? A dificuldade financeira em que persistir nessa questão da cultura popular, né? E de repente não alçar outras áreas de atuação profissional, que às vezes eu acabei tendo oportunidade e não falei, não, mas esse não é o caminho que eu quero trilhar. O objetivo, ele é por outro, né? É fortalecer esse trabalho dentro da comunidade, dentro do Flor Ribeirinha. Meu foco é esse, né? Mesmo que, às vezes, a gente tenha outras situações. E quando Dona Domingas, né? Nossa mestre, tem esse reconhecimento dentro da universidade, pela história dela, que vem de uma dificuldade lá em 1974,
onde a universidade estava nascendo, e ela procura a universidade para ajudar a comunidade no processo de enchente. E aí ela começa a desenvolver algumas ações. E hoje, né, 2019, ela ganha esse reconhecimento no meio acadêmico como doutora honoris causa. Isso, para mim, para os jovens da comunidade, de outras comunidades, falar, nossa, vale a pena todo esse esforço, né? Até então, eu me senti por vários momentos, assim, triste, sabe? Onde eu não tinha alguns professores reconhecendo esse conhecimento como algo importante para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, né? E por estar aqui nesse quintal vendo crianças, jovens, adultos, idosos praticando esses saberes, a gente percebe quanto isso é importante na vida delas. E por que não ser reconhecido dentro da sala de aula? Né? Então, são situações, inclusive, como a professora Patrícia coloca, e que ela foi uma das defensoras, né, do título de vovó perante a Universidade Federal de Mato Grosso, que faz a gente manter viva essa esperança da cultura, né? Manter viva essa esperança da cultura popular sendo reconhecida em todos os meios. Quer considerar, professor, alguma coisa? Fique à vontade. Quero te ouvir também. Não, é só sobre essas enfatizar coisas. essa questão, porque muitas vezes a gente tende a construir muros muito fortes entre o que nós chamamos de saberes acadêmicos e o que nós chamamos de saberes populares, né? Então, eu acho que esse exemplo que o Abner trouxe, tanto da relação dele no curso de educação física e nos projetos de extensão que ele atua, quanto o título da doutora Dona Domingas, né? Eu acho que mostra um pouco desses fluxos que são extremamente bem-vindos para os dois lados, né? Eu acho que não só as comunidades tradicionais precisam das universidades, mas eu acho que mais ainda as universidades precisam das comunidades tradicionais, né? Então, tem um projeto, a UNB, na época que eu era estudante de graduação, tempinho atrás, tinha um projeto muito interessante que trazia os mestres da cultura popular para dentro das salas de aula. Né? Então, lá no curso de música, vinha um percussionista dar aula de algum instrumento de percussão. Né? Então, esses trânsitos, eles têm que ser estimulados. Né? Porque são saberes que têm as suas diferenças, mas são saberes que conversam muito, né? Então, eu acho que esses dois exemplos que o Abner trouxe mostram um pouco desses exemplos exitosos, né? De como que pode acontecer uma conversa boa entre a academia e os saberes e as expressões populares. Existem alguns nichos, algumas manifestações culturais populares, ou mesmo alguns lugares sociais, quando a gente se refere à classe, onde a universidade tem mais dificuldade de estabelecer conexão, escuta, proximidade, ainda, ou você acha que a universidade consegue se capilarizar e ter acesso e dialogar e trocar com todos esses lugares não acadêmicos? Então, João, eu acho assim, que quando a gente fala de cultura popular, ou quando a gente fala de povos indígenas, quando a gente fala de quilombolas, há sempre uma imagem que se cola a isso, né? E aí eu acho que é independente do lugar, eu acho que isso faz parte, enfim, de estruturas que nós vamos sendo formados, estruturas de sentimentos, estruturas sociais, culturais, mas que essa imagem do outro, né? É sempre um outro, é aquele que é muito diferente de mim, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente projeta nesse outro uma imagem que é distorcida nossa. Então, assim, eu sempre quero que aquele outro se aproxime de mim. E tudo aquilo que é diferente é o que o Abner trouxe do etnocentrismo. Tudo aquilo que é diferente eu meio que vou... é esquisito, ou então, é simples, é rústico, que são palavrinhas que guardam visões muito depreciativas. Então, assim, eu acho que a academia, ela caminhou muito nesse sentido, né? Mas eu acho que tem muito ainda a caminhar,
né? A gente vê toda uma incerteza. E aí, por que mudou? Justamente por isso, porque a gente tem um Abner na universidade, a gente tem um estudante indígena, a gente tem um estudante quilombola. Isso muda concepções, isso muda visões, né? Então, o Abner é um professor de dança, né? Ele dá aula num curso de extensão, ensinando as pessoas a dançar o siriri, né? Isso é fundamental, isso muda estrutura, isso muda sentimento, isso muda a nossa visão em relação a esse outro, né? Que a gente fantasia e cria uma série de imaginações, de romantizações, né, em relação a isso. E, João, só para complementar essa fala da professora, vou trazer um pouco da experiência do Bataru, né, onde a maioria são colegas do próprio curso de Educação Física, claro, também com a participação de outros alunos de outros cursos da universidade, em que o que acontece na prática com os grupos, né, e com os quintais? Existe muito contato das escolas, dos professores, nos períodos comemorativos, né, da Universidade de Cuiabá, do mês do folclore, para que as crianças tenham essa vivência da cultura popular, do folclore de uma forma geral. E também uma outra situação que eu pude observar é que o professor, no caso, eu posso falar aqui de educação física, não teve essa vivência, onde ele possa estar levando para a escola. Então, isso, dentro do projeto Bataru, com os colegas da educação física, eu pude perceber que isso contribuiu muito para eles enquanto professores. Porque, graças a Deus, vamos dizer assim, né, eles hoje vão ter que trabalhar com siriri na escola, porque a escola já está buscando esse conhecimento e sabendo dessa importância. O professor precisa estar qualificado para isso. O professor precisa ter uma vivência com as comunidades. O professor precisa conhecer esses grupos que produzem cultura constantemente em Cuiabá, né? Então, o projeto de extensão ele dá esse acesso, né? E hoje os quintais também recebem esses professores com todo carinho para que ele possa fazer vivências, aprender, né? Aqui, por exemplo, no nosso quintal, nós temos a vivência, né, dançarinos. Nessa vivência, as pessoas têm N objetivos. Tem aqueles que querem vir dançar por Ribeirinha, aqueles que querem apenas fazer uma atividade física e enxergam no siriri, por exemplo, uma possibilidade, e há aqueles professores que querem ter essa vivência e repassar esse conhecimento de alguma forma para os seus alunos, né? Então, assim, aqui nós não fazemos audição, aqui nós promovemos essa vivência que dura 2 meses, aproximadamente, para essas pessoas extraírem, né, aquilo que faz parte da nossa identidade. É um contato com Dona Domingas, com a nossa doutora, mestre Domingas, é um contato com o Gico, né, nosso violeiro, com essas pessoas, para que eles possam, né, ter esse conhecimento e extrair de alguma forma, enfim. Isso eu percebi que é muito importante dentro da universidade, porque hoje alguns colegas já estão indo na escola, seja no estágio, e levam isso para lá. Mas não só nos períodos comemorativos. É assim que começa o ano letivo, assim que termina, né? Não precisa chegar à Universidade de Cuiabá em 2 aulas falar sobre o siriri. Não precisa chegar a agosto no mês do folclore para falar sobre as várias manifestações da cultura popular brasileira. Enxergam de outra forma, né, como pode se desenvolver os saberes da cultura popular, vamos dizer assim, de uma forma mais abrangente brasileira, dentro do ambiente escolar. Legal, gente. Bom, eu não sei, eu não teria mais nada para perguntar. Eu gostei muito do papo, gostei muito. Eu acho que por falta por incompetência minha, né? Eu acho que acabou que eu não tenho competência para fazer perguntas mais interessantes, assim. Mas eu fiquei satisfeito com tudo que eu vi. Estou muito feliz de ter proporcionado essa conversa entre vocês, sobretudo, e de ter proporcionado um pouco para as pessoas entenderem como essa história, né, como vale a pena esse processo de luta, esse processo de dedicação, e sobretudo de acreditar, né, acreditar naquilo que você aprendeu com seus avós. Acho que tem um pouco disso, e falta muito disso. A gente está cada vez mais longe disso, né? Está negando cada vez mais os saberes populares, em função aí da promessa de uma vida robótica, de uma vida super, hiper moderna, que é, na verdade, uma fantasia, né? Assim, na prática, a gente gosta de abraço, colo, casa, feijão, arroz, coisas que nossos avós nos ensinaram a gostar, de rede, de mangueira, de chupamanga, né?
E as pessoas parece que chega um ponto da juventude que elas estão fantasiando aí um mundo, sei lá, né, robótico e futurista, que está muito longe dessas coisas tão nossas, tão humanas, né? Eu fico muito feliz que o Flor Ribeirinho, toda a comunidade tenha conseguido, de alguma maneira, fazer com que a cultura popular cuiabana, né, uma das suas expressões mais fortes, tenha ido para o centro das atenções, tenha virado um festival, que é maravilhoso, por mais que tenha durado pouco tempo, tenha se espalhado em inúmeras escolas, que eu acho que isso é muito interessante. O pessoal na UFMT tem vários grupos, tem uma galera lá que dança, eu acho isso maravilhoso. Eu já quis dançar, mas não tenho muita coragem, tenho medo de passar vergonha, que eu acho que Bobagem. eu tenho 4 pés esquerdos, mas é muito bonito. E eu acho que isso é tudo fruto, resultado do trabalho de Dona Dominga, sobretudo, de todos os mestres, né, que foram citados por você aí, mas que vivem nessa história, que vivem isso que acontece hoje, eu acho. E também dos jovens como você, que acreditaram que sua avó soube educar bem. Parabéns, Dona Domingas, educou muito bem essas crianças aí levando a cultura sem vergonha por aí, né? João, assim, eu não queria extrapolar o tempo, né? Mas não tem problema. Aqui não tem tempo. Quando você fez o convite, né, que você falou um pouco do tema, né, das discussões, eu fiquei refletindo algumas coisas que eu tenho vivido, principalmente agora que eu entrei no conselho. E quando eu penso São Gonçalo do documentário, né, Imagens da Terra, para o São Gonçalo que vivemos hoje, né? Eu não posso deixar aqui de registrar algumas questões que eu estou tentando construir um diálogo com toda a comunidade. Nós temos, assim, aquele momento era um momento de dificuldade no sentido do olhar, né, das pessoas, além das nossas fronteiras, né, para aquilo que nós vivemos aqui, né? Não que isso tenha mudado, não que o que vovó falou no contexto do poder público também tenha mudado tanto assim, né? Então, assim, hoje nós deparamos com uma realidade também complexa, né? Também difícil. Em qual sentido? Né? Assim, os comentários, né? São os relatos das pessoas aqui, da saudade dessa festa de São Gonçalo que está posta no vídeo, né? Da saudade dessa união, né, desse contato, de ver as ceramistas produzindo em suas casas, né, de ter todas essas ceramistas produzindo, né. Então, o que eu quero trazer à tona aqui para vocês e quem está nos assistindo é uma realidade um pouco difícil do que São Gonçalo vive hoje, né. E o que eu estou tentando fazer, e que eu acho que está tendo um efeito muito importante, e claro, paralelamente às discussões dos recursos da Lei Aldir Blanc, que podem ser aí um motivo, né, de reavivar aí muita coisa, é que, infelizmente, vou relatar aqui manifestação por manifestação para vocês entenderem. Então, se hoje nós temos um grupo de ceramistas bem reduzido, atuantes, que eu quero dizer. Não estou dizendo que nós não temos mais ceramistas, porque eu acho que elas nunca deixaram de ser, mas infelizmente deixaram de produzir. E que vai com aquilo que minha avó falou. Por questão de sustentabilidade, deixam de ser ceramistas para atingir outras funções, né? Ser outros tipos, assumir outras áreas, né? de profissão. Mas não porque elas não gostam de ser ceramistas, porque pela falta de oportunidade, de sustentabilidade, de sobrevivência nesse meio. Então, se hoje, atuante, nós tivermos 5, 6 ceramistas, são muitas, infelizmente. Então, hoje eu tenho conversado muito com a Dona Alice, né, que é a presidente da Associação dos Artesãos de São Gonçalo, para a gente fazer um trabalho, primeiramente, né, esse mapeamento dessas ceramistas que são ceramistas, né? E como nós podemos reavivar isso, né? Como nós podemos trabalhar de forma mais coletiva mesmo, né? E tudo isso que eu estou dizendo não é ficar dependendo
do poder público ou dependendo do externo. Primeiro, nós estamos tentando nos organizar. É o de dentro para fora. Não esperar que venha algum projeto que fale, vamos fortalecer a cerâmica. Não, vamos nós sabermos o que, dialogarmos ações, né? Fazer um planejamento e tentar motivar essas pessoas a continuar, né? Trabalhando, inclusive, com a nova geração. Não que essa nova geração serão futuros ceramistas, mas para que a nova geração tenha a oportunidade, como eu, de falar assim, eu estava ali ao lado da minha avó, brincando com artesanato, brincando com o barro. Porque no andar da carruagem, essa futura geração não vai ter essa memória que eu tenho. Não vai ter essa experiência, não vai ter esse amor que eu tenho de ir na universidade e falar, eu sou ribeirinho de São Gonçalo Beira-Rio, eu sou neto de Dona Domingas, eu danço siriri, com orgulho, independente se vem algum comentário preconceituoso ou não. Então, a mesma coisa é com a Associação dos Pescadores. A comunidade sobrevivia da pesca, da cerâmica. Como estão esses pescadores? Estão passando fome. Então, é esse diálogo que nós estamos construindo. Nós sabemos que hoje o que movimenta a economia, vamos dizer assim, da comunidade, é meio de sobrevivência de muitas pessoas aqui, são as peixarias, né? Mas como nós podemos trabalhar em rede, ceramistas, flor ribeirinha, pescadores, peixarias, coordenação da igreja e tudo aquilo que nós temos aqui. São Gonçalo é uma potência em vários sentidos, né? Pela experiência que eu tenho com flor ribeirinha, de conhecer outras cidades, conhecer até outros países, geralmente nós vamos nos lugares, no contexto do turismo, né? Vamos, como exemplo, onde você vai porque a gastronomia vai te chamar a atenção de alguma forma. Ou você vai ali porque você vai ver uma manifestação cultural, uma dança, né? Uma música. Você vai ali porque você vai ver um atrativo natural. São Gonçalo tem tudo isso. São Gonçalo tem o artesanato, tem a gastronomia, tem a dança, tem a música, né? Tem o rio que alimenta, em vários contextos, né? Alimenta a nossa alma, a nossa cultura, e, de certa forma, está sem estrutura para isso. São Gonçalo está sem estrutura para receber as pessoas nesse contexto do turismo. Mas não adianta vir aqui, como eu tenho discutido, um projeto de uma orla para São Gonçalo, se não tem um programa, um projeto de fomento à cultura e ao turismo, por exemplo, que vai amparar estes mestres, que vai amparar estes moradores. Senão vai ser mais uma orla do porto abandonada, onde temos uma estrutura, mas não temos as pessoas ali fomentando a cultura local e o desenvolvimento para o turismo. Então, assim, são ações como essa que, por mais que a gente espere um grande projeto, mas nós aqui internamente temos que trabalhar o que queremos para a comunidade. Porque senão, vem aqui um projeto como esse, vem os grandes empresários com grandes estruturas, tirando uma oportunidade dos próprios moradores usufruírem dessa estrutura, desse potencial, né? Então, se nós, né? Então, esse é o diálogo que eu tenho construído, né? Principalmente agora na pandemia, que faz a gente pensar muito, refletir muito, né? Que nós estamos construindo aqui em São Gonçalo Beira-Rio, né? Essa rede entre associação de moradores, artesãs, pescadores, né? Agora estamos trabalhando um representante das peixarias para que essas lideranças trabalhem, pensem um planejamento e tragam para a comunidade. É isso que nós queremos? E como vamos desenvolver isso? Como vamos buscar parceiros, pessoas que acreditam nesse projeto? Porque senão as coisas podem até vir para a comunidade, mas é isso que a comunidade quer? É isso que a comunidade precisa? Essas então, relações políticas têm... No Brasil, sobretudo, né, a relação entre a política e o povo é muito antiorgânica, né? O cara chega como se ele fosse, assim, eu tenho a solução, mas ele nem conhece a comunidade, não pergunta opinião, quer dizer, não envolve a comunidade naquele processo, como no Porto, né, você, muito pelo contrário, parece que é a gentrificação que está em mente, né? Por exemplo, fizerem uma orla ali, as empresas vão tirar aquelas peixarias pequenas e vão licitar para grandes,
vai aumentar o preço, que é o que aconteceu no Porto, quer dizer, várias barraquinhas, várias pessoas que viviam daquilo, sei lá para onde foram, como sobrevivem agora, né? Quer dizer, não tem uma noção. E aí, toda vez que a prefeitura vai falar assim, não, vamos restaurar, eu fico morrendo de medo, preocupado, principalmente com as pessoas mais simples, mais humildes, né? Que não tem como se defender. Aí desse enxotamento, né, que o poder público faz de pessoas mais simples desses espaços restaurados. Né? E é isso que nós estamos dialogando, né, para que, assim, para que nós tenhamos realmente esse trabalho conjunto e que essa rede seja fortalecida para esse tipo de situação. Olha, que bacana que venha um projeto. Como vai ser? E nós todos estarmos inseridos neles, ao mesmo tempo, preparados, né? Fazendo toda essa leitura para que não aconteça, pelo menos assim, é o que eu observei desse processo da Orla do Porto, né? É uma estrutura bonita, maravilhosa aos olhos do público, sim, mas e as pessoas que precisavam estar ali, né? Mostrando sua cultura, mostrando a nossa essência, o que é ser cuiabano de verdade, né? O que está ali, eu não vejo. Então, isso não pode acontecer em São Gonçalo Beira-Rio. Mas para isso não acontecer, depende também de nós aqui da comunidade estarmos, né, juntos nesse processo, falando das possíveis melhorias e também do que pode ser ruim, que nós não queremos que aconteça. Então, é mais ou menos por aí. Legal. Alguma consideração, professora Patrícia? Contribuição? Só complementar, eu acho que hoje um dos maiores desafios dos grupos de cultura popular refere justamente a isso que o Abner vem comentando. Eu acho que envolve a questão da profissionalização, a questão da relação com o mercado e dessa relação mais com as esferas administrativas. Nem sempre isso é visto, principalmente pelos pesquisadores, e também eu acho que, enfim, pelos intelectuais sonhadores, digamos assim, como algo positivo. Muitas vezes é entendido como uma deturpação do fato autêntico, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tenho uma outra perspectiva e eu me alegro muito, né? Uma outra perspectiva, mas, enfim, ressaltando que todos esses processos são plenos de relações de poderes que são desiguais. Elas não são harmônicas, elas são repletas de conflito, mas eu fico muito contente ao ouvir o Abner, que vocês estão pensando nisso aí em São Gonçalo, Abner, e principalmente nessa perspectiva de dentro para fora. Ou seja, não é um projeto que chegue aí, vocês querem aderir a esse projeto? Não, nós vamos construir o que queremos e a partir desse sonho, né, tentar dialogar isso com as esferas administrativas, com o mercado, enfim, né, com os vários outros setores. E eu acho que tudo isso só demonstra o poder da cultura popular, que sempre foi uma esfera extremamente perseguida em toda a nossa história, né? E a gente vê aí o quanto que esses grupos, eles revivem o passado, mas sem dúvida nenhuma atuam no presente e sonham no futuro. Eu acho que é por isso que essas manifestações se mantêm mesmo com todas as dificuldades, né? Então, eu fico muito contente com essa proposta e, enfim, o Caleidoscópio também está à disposição, que você precisar, a gente está aí. Obrigado, professora, obrigado mesmo. E assim, só para complementar, assim, isso nós também estamos promovendo perante os grupos de Siri, né? Eu sei que o João elogiou, né? E claro, para nossa história, o festival ele é muito importante, né? Ele traz realmente uma aproximação das pessoas com o Siriri, né? E também com o Cururu, mas ele não pode ser a única ferramenta, né? De manutenção e de fortalecimento desse trabalho. O que nós estamos dialogando é que ele precisa ser um momento importante de visibilidade, mas precisa ser construído algo muito maior que isso, né? Algo que realmente se sustenta, né? Seja sólido, né? Seja o trabalho nos quintais, a valorização desses agentes jovens de cultura, né? A formação deles que podem estar atuantes também na escola,
fomentar esses quintais também como um espaço que venha a ser de sustentabilidade para o próprio grupo, né? Onde os quintais possam aproveitar da sua história, daquele trabalho que é desenvolvido e trazer as pessoas para os seus quintais, seja pelas vivências, seja pelas festas que são desenvolvidas, né? Então, o festival ele precisa ser um resultado disso tudo. Ele não pode ser algo que sempre foi. Ele acontece hoje e amanhã os grupos falecem. E aí chega um mês antes do festival, começam os ensaios, numa dificuldade imensa, para apresentar, e esse ciclo não se renova, não se modifica. E aí? E tem também o cururu, né? Que o cururu ele tem mais dificuldade de ir para um palco, né? Se não tiver a festa de santo ali na comunidade, não tem cururu, né? Não tem. E essa é uma discussão também que nós temos, que o cururu é um outro formato, pode ser colocado como ele sempre foi no Festival de Siriri. E o que acontece? Que o público não entende esse processo histórico e artístico do cururu. Ele é colocado no mesmo perfil e não pode ser feito dessa forma. Em vez das pessoas estarem ali valorizando, ao contrário. Assim, era de doer meu coração. A gente dançava no sábado, Flor Ribeirinha. Claro que todos os dias a gente estava prestigiando os demais colegas, né? Amigos da cultura popular. E o que eu via das pessoas? Que o coração doía. Ao mesmo tempo, assim, até de raiva, de ver as pessoas usando o cururu como intervalo para ir na praça de alimentação. Ou seja, falta uma leitura. O que os cururueiros enxergam desse processo? Né? Tem até um artigo que fala o jovem siriri e o velho cururu. Né? Como é a adaptação desse processo da espetacularização perante essas duas manifestações. Apesar de elas andarem juntas, são contextos diferentes. Né? O cururu, até no processo da festa de santo, ele se coloca de uma forma diferente do que como é colocado o siriri. E por que no festival a gente coloca da mesma forma? A tradição mostra isso. Né? Então, é algo que precisa também, que nós estamos conversando perante, né? Aqui em Cuiabá nós temos o grupo de cururu, tradição cuiabana do Cochipó, e temos mais 9 grupos de siriri, né? Então, esse diálogo também está sendo construído. Legal, fico feliz por isso. Bacana demais. Bom ver que você está aí atuando e tentando construir junto com todo mundo. Acho que uma perspectiva coletiva é isso que falta, né? Acho que é isso que é fazer política. Fazer política é estar no cotidiano da sua comunidade discutindo os problemas próprios, né? E animando as pessoas a encontrarem soluções próprias, né? Que eu acho que é uma coisa assim. E de levar para o poder público já é um negócio pensado, né? Já uma coisa elaborada pela comunidade, pensada e repensada com todas as demandas. Eu acho que isso é maravilhoso. Acho que, assim, espero que essa sua prática inspire outras pessoas e outras comunidades, eu acho, a iniciarem esse trabalho, cada um na sua localidade, né, de conversar com todo mundo, ter essa paciência de ajudar aqui, ajudar ali, porque eu acho que é disso que o país precisa. A gente precisa fazer política do povo, né, para o povo, não é o contrário. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Essa é a essência da cultura popular, né? Não se faz sozinho. Então, eu sei que às vezes demorou para a gente enxergar isso, demorou para a gente deixar as diferenças de lado. Eu falo falo dentro da própria comunidade, eu falo perante os grupos de siriri e cururu, e estou dizendo isso perante os blocos carnavalescos também, né? Até mesmo dentro da Associação das Ceramistas. Essa questão da gente ficar se apontando não leva em lugar nenhum. Né? O caminho é esse. Se a cultura popular ela se constrói coletivamente, por que nós vamos nesse pensamento individual, né? Por mais que tem grupos, né, pessoas que fazem um trabalho né, valoroso e que merecem um reconhecimento individual, mas o segmento precisa estar unido. E a cultura popular cuiabana ela é muito forte. Até, eu vou dizer até pelo próprio processo eleitoral do Conselho, o segmento com mais pessoas envolvidas. E olha que foi uma dificuldade de acessibilidade, das pessoas
se inscreverem para o processo, de ter acesso a um computador, de ter acesso a uma internet. Mas a cultura popular veio com mais de 200 cadastros. E isso nem 50% do que representa toda a cultura popular em números de pessoas. Então, assim, olha o nosso poder de transformação, nosso poder político, né? Então, nós temos que parar de ser usados. Mas, para a gente parar de ser usado, a gente precisa, como a professora me afirmou, de dentro para fora. A gente precisa reconhecer isso. Legal, parabéns. Gente, queria agradecer vocês. A gente já está aqui indo para 1h30. No Cine Debate não tem muito. Desculpa. Não fica. Não! Mas aqui nesse espaço não tem, porque a gente passa um filme, né? E tem 2 pessoas, então geralmente extrapola. Quando é 1 hora, quando a gente transmite pelo Instagram, porque lá tem um período de hora pré-determinado, né? Se passou de 1 hora, cai. Aqui a gente está transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. E aí vai ficar gravado lá também. Depois eu vou pedir para o menino baixar esse vídeo, tirar as partes que caiu, que deu negócio, para ver se tenta dar uma consertada nisso, porque para não ficar muito feio aí. Peço desculpas aí quem está em casa assistindo, quem assistiu um pouco, quem ainda está assistindo por essas falhas técnicas, que não são culpa minha. A minha internet está paga, supostamente é boa, mas... Choveu, né? Choveu, não presta energia elétrica, não presta internet, não adianta, por mais cara que seja. Então, gente, é isso. Professora Patrícia, muito obrigado por ter aceito. Fico muito feliz com a sua participação. Vamos marcar outras coisas, né? Porque aí, sabendo que você faz parte aí do comitê lá de patrimônio da aba, eu acho que vou te procurar outras vezes, assim, tentar achar um pedacinho de tempo na sua agenda aí para a gente fazer coisas juntos. O museu está à disposição também, a gente trabalha sempre ali com o professor Renilson, da História, tem outros parceiros ali, mas precisando da gente está aqui também para fazer projetos juntos. A Avner já sabe também que a gente está aqui nessa condição também, precisando, Avner, estamos aí para desenvolver atividades, o espaço que é mais central, de repente, se você quiser fazer uma reunião da galera da cultura popular, o museu está aberto, pode ser lá, porque é mais no centro, se de repente ficar um lugar mais acessível para qualquer coisa, espaço para fazer reunião, espaço para fazer evento, fazer atividade, o museu está à disposição, tá bom? Muito obrigado, maravilha. Então Obrigada, tá, gente, João. valeu mesmo. Avner, prazer te rever. Manda um beijo para todo mundo aí. E foi ótimo o papo. Pode me chamar para outros que eu aceito. Que legal, João, que massa, eu fico feliz. João, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma alegria, assim, eu peço desculpa às vezes com a correria, né? Mas o João, quando manda mensagem, eu fico, vem coisa boa por aí. E é só para afirmar isso, professora. Estou muito feliz por esse momento, assim, sabe, a minha alegria. Estou muito honrado mesmo. Desde a época das ciências sociais até hoje, eu não esqueço de todo o seu trabalho, de todo o seu carinho. E espero recebê-la aqui no quintal para matar essa saudade. Tá? Muito obrigado mesmo por tudo e por este momento. Eu queria dizer que tem um convite aí para um café, tá? Que a dona Domingas me chamou, eu não esqueci. Eu também quero ir, ir aí. Tá na minha agenda aqui. Saindo a vacina, primeiro rolê. Falou, gente. Valeu, muito obrigado, boa noite. Gente, semana que vem tem mais uma atividade, acho que, se não me engano, 27 e 28, vai ser o Dia do Livro, e nós vamos ter 3 escritoras aqui, brilhantes e premiadíssimas, que moram no Mato Grosso, não sei se todas são de Mato Grosso, mas moram em Mato Grosso faz tempo. E, inclusive, uma grande surpresa, uma grata surpresa, eu tinha convidado a professora Divanise Carbonieri para participar, e ela acabou de sair a lista dos finalistas do Prêmio Jabuti, a primeira pessoa de Mato Grosso a ser indicada, está nos finalistas do Prêmio Jabuti, com o livro Passagem Estreita de Contos, e ela vai estar semana que vem.
E aí vai ter mais 2 convidadas também premiadas. É porque, assim, eu tô emocionado demais com essa história. Fiquei tão feliz com essa coisa, acho. Nossa, achei muito chique. A gente vai ter uma finalista do Prêmio Jabuti. Então, gente, é isso. Espero vocês aqui semana que vem. Olhem nas redes sociais para ver o dia certinho, mesmo horário. E eu espero que a internet esteja melhor. Muito obrigado para todo mundo. Boa noite, se cuidem, tenham um bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau.